E é apenas o Red vivendo nessa realidade em que vieram alienígenas sem nenhuma explicação e foram embora, deixando migalhas para trás, como quem fez um piquenique na estrada, e daí vem o título desse livro. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. Piquenique na Estrada, escrito pelos irmãos Strugatsky, ou seja lá qual for a pronúncia, porque isso se trata de um romance russo que foi publicado inicialmente em 1971, porém não era tal qual os irmãos tinham idealizado essa história, então ele passou por uma série de edições até que finalmente nos anos 90 conseguiu vencer a máquina de censura europeia e foi publicado na íntegra, tal como os autores haviam idealizado desde o início. E afinal, do que se trata essa história? Apesar de ser um romance russo, escrito por irmãos russos, na Rússia, essa história se passa no Canadá. O texto não deixa isso bem claro, mas assim, você consegue deduzir que se trata do Canadá no final das contas. E se passa em uma zona proibida que foi alterada pela presença de alienígenas. No universo em que se passa essa história, houve um contato imediato de primeiro grau, onde alienígenas vieram para a Terra em diversos pontos diferentes do planeta, pousaram, fizeram sabe Deus o quê, por qual motivo, porque afinal de contas ninguém conseguiu se comunicar com eles, não houve nenhum ataque ou violência, eles simplesmente vieram, ficaram por um tempo e depois foram embora. E no local onde essas naves alienígenas pousaram, ficou uma área em que houve uma alteração. A física tal qual a conhecemos não funciona da mesma forma nessas regiões. Então, esses lugares ficaram conhecidos como zona. E se trata de uma zona proibida. É protegida militarmente, não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Oficialmente, apenas cientistas de uma instituição específica deste universo tem permissão para oficialmente entrar nesse lugar e coletar itens que foram deixados para trás pelos alienígenas para poder fazer pesquisas, estudar e entender como eles funcionam. Alguns desses itens são muito úteis, como por exemplo, existem baterias que nunca descarregam e que podem ser usadas como combustível para alimentar motores. Então isso significa veículos que não precisam mais de gasolina, por exemplo. Por outro lado, existem uma série de outros itens que não se consegue compreender para que eles servem inicialmente. Então existe o risco de cientistas estarem usando smartphones alienígenas como desentupidores de pia, por exemplo. Não dá para saber. E essa tecnologia ela é tão diferente da nossa que desafia e muito a nossa ciência. Só que esse livro não explica nada disso que eu estou explicando aqui. Quando você começa esse livro, é como você pular de cabeça numa piscina de água gelada. Você já começa com o bonde andando. Quando você começa, a história já está indo. E você está acompanhando o principal protagonista dessa história, que é o Hedrick, normalmente chamado de Red, ou Red, né? Já que somos brasileiros, a gente pronuncia do jeito que quiser. E o Red, formalmente, é assistente de um dos cientistas que tem permissão de entrar na zona. Mas informalmente, por debaixo dos panos, o Red é um stalker. E um stalker, nesse universo, são pessoas que entram na zona ilegalmente para coletar itens alienígenas e vendê-los no mercado clandestino. E com isso fazer uma graninha extra. E descrevendo assim, parece até que eu estou falando de um entretenimento fácil, com muita ação, com muita aventura, que vai prender o leitor, mas não é assim que essa banda toca. Quem faz todo esse trabalho de mastigar, digerir e interpretar essa história é quem está lendo. E até mesmo a história não tem uma linearidade contínua, ela segue sim uma cronologia, mas uma parte não é conectada com a outra. Então esse livro é dividido em 4 partes. Cada parte é como se fosse uma história fechada, só que é uma história fechada que não tem um final assim, com uma introdução. A história já começa começando. É como se você tivesse... Imagina que você tem um filme inteiro, um filme como um todo, assim,
com toda uma linearidade, tudo tá conectado, só que você não tá assistindo esse filme inteiro. Você tá assistindo partes desse filme. É como se alguém chegasse e cortasse aquele trecho, e aí você tá vendo apenas um recorte que já estava andando quando você chegou. Quando ele começa, a história já tá caminhando e de repente ele para. E aí parte pro próximo trecho. Então esse livro tem 4 trechos acompanhando a vida deste protagonista, que é o Red. E é apenas o Red vivendo nessa realidade em que vieram alienígenas sem nenhuma explicação e foram embora, deixando migalhas para trás, como quem fez um piquenique na estrada, e daí vem o título desse livro. E eu gosto disso. Isso é um dos elementos que eu gosto dessa história. O fato de não haver nenhuma explicação para a vinda dos alienígenas. Não existe nenhuma razão, nenhuma racionalização para a presença deles aqui. Eles simplesmente vieram e foram. E eu imagino que existe essa possibilidade, sabe? Às vezes o ser humano acha que é o centro do universo. Você acha muito importante. Acha que todo mundo quer conversar com a gente. Às vezes isso aqui é só um lugar por onde outros seres e outras formas de inteligência vão passar e vão embora. Será que os seres humanos são tão interessantes assim para despertar o interesse de alguma outra forma de vida inteligente parar para bater um papo com a gente? E ainda que houvesse esse interesse, será que a gente teria condições de se comunicar com essas formas de vida? Esse livro, ele é repleto de personagens que não fazem essa reflexão de forma consciente, porque se tratam de personagens de pessoas comuns. A gente acompanha o Red, que é um cara que trabalha num subemprego e para complementar a renda tem que ficar sendo um stalker. Outros stalkers assim mais experientes que contam pro Red que existe uma esfera dourada que atende qualquer desejo. Quem conseguir achar essa esfera dourada dentro da zona vai ter o seu desejo atendido, seja lá qual for. E a evidência de que isso é real é que esse stalker mais experiente, mais velho, tem filhos. E os filhos dele são pessoas, assim, muito, assim, de boa aparência, muito bem-sucedidas. O próprio cara vive uma vida, assim, com um padrão bem acima da média, enquanto o próprio Red, assim, foi preso. A filha dele tá sofrendo mutações em função dessas incursões que o pai dela, né, que o protagonista fez dentro da zona. E aí, quando você compara a vida desses dois stalkers, fica evidente de que o que tá numa situação melhor não conseguiu isso na base da meritocracia. Existe uma força maior atuando aí. Por que a filha de um tem deformações e mutações e a filha do outro é gostosa para um caralho? Então, no final dessa história, o Red decide ir atrás da esfera dourada. E depois de passar por uma série de obstáculos dentro da zona, ele consegue chegar lá. E quando ele tá com uma esfera na mão dele, ele meio que não sabe o que pedir. Então ele faz um desejo final, que é o que encerra essa história. E assim, essa história é encerrada com uma reflexão final do protagonista, que é: sou um animal, não vê? Apenas um animal que não possui palavras. Não aprendi a falar e não sei pensar, pois aqueles canalhas não me ensinaram a pensar. E se você for mesmo todo-poderosa, onipotente e onisciente, então resolva. Examine a minha alma. Eu sei que lá tem tudo o que você precisa. Deve haver, pois nunca, jamais vendi minha alma para ninguém. Ela é minha, humana. Extraia de mim o que eu desejo, pois não é possível que eu deseje algo mal. Maldição, não consigo inventar nada além dessas palavras. Felicidade para todos, de graça, e que ninguém seja injustiçado. E eu acho essas palavras finais do protagonista muito provocativas. E eu acho que
A reflexão final a respeito dessa história é que não se trata de alienígenas nem de uma tecnologia que a gente não consegue entender. E eu imagino, pelo menos a minha interpretação, é que o Boris e o Arkady Strugatsky, eles construíram esse personagem para falar a respeito da condição humana, para falar a respeito da condição de qualquer pessoa comum no ambiente que o cerca e como isso o transforma e como isso influencia, e que essas pessoas, apesar de ser baixa renda e serem grosseiras e serem violentas muitas vezes como o Red é, não significa que se tratem de pessoas más, e não significa que se tratem de pessoas que querem apenas coisas ruins, e não significa que não exista solidariedade e altruísmo nelas. Muitas vezes elas apenas não têm as ferramentas para se expressar da forma que elas gostariam. Às vezes elas não têm uma perspectiva de mudar o mundo da forma que elas gostariam. E muitas vezes elas não têm palavras para dizer o que elas precisam dizer. Mas no final das contas, no final dessa jornada, se você colocar na mão dessas pessoas uma esfera dourada que vai realizar esse desejo, talvez seja isso que elas pediriam. Felicidade para todos, de graça, e que ninguém seja injustiçado. É genial a forma como isso se torna um ato político, mas é escrito e criado, estruturado de uma forma tão despretensiosa que a censura soviética dos anos 70 deixou essa mensagem passar. E você, já leu Piquenique na Estrada? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse livro. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!